Então já está aberto. Você só me dá um clique quando é para eu começar. Boa noite, servidores e servidoras. O meu nome é Cristiane, sou da direção do SISMUC. Estamos começando hoje mais uma live do SISMUC e do SISMAC, que também está sendo transmitido pelos sindicatos da Araucária, Cifar e Cismar. Hoje a gente vai abordar um tema do ensino à distância, mas com um olhar voltado às necessidades dos trabalhadores da educação e também das crianças, levando em consideração esse tempo tão difícil que estamos vivendo hoje, esse tempo de pandemia. Representando o SISMAC, que hoje nós temos a Lu. Boa noite, Lu. Uma vez, né, a nossa 10ª live nesses tempos de pandemia, e nós temos construído aí um caminho muito interessante, muito importante de reflexão, e hoje nós vamos aí fazer um olhar para a infância, e hoje teremos aqui conosco o professor Nélio Spreia, e ele nem sabe, né, mas como a gente conversou aquele dia e descobrimos que a gente já se conhece há um bom tempo, né, nos relembramos aí, ele deu aula para minha filha, né, e ela tinha 3 anos, agora ela tem 19, sabe, professor? Uau, e ela está assistindo essa live aqui, sabe, a Mariana? Então, boa noite, professor, seja muito bem-vindo, um prazer. Boa noite, boa noite. Um prazer poder atender aos sindicatos dos servidores municipais de Curitiba, esses 2 sindicatos que cumprem um papel fundamental nesse momento. É um prazer estar aqui. Eu sou professor desde 1997, quando no 2º ano da Faculdade de Artes eu entrei para dar aula numa escola de educação infantil. No ano seguinte fui para a escola especial, trabalhei na educação especial por um tempo, e assim transitei em algumas escolas, tanto na educação infantil como nas séries iniciais do ensino fundamental, podendo depois aprofundar minhas pesquisas em arte, educação e também no campo da ludicidade da infância. Então é sempre bom poder estar aqui com os servidores, com os profissionais da educação, para poder compartilhar dessas tantas experiências, sejam elas obtidas em chão de sala de aula, em pátio escolar, em corredor, em sala de professor, assim como também essas referências obtidas no trabalho acadêmico, na pesquisa, que é uma área também que me encanta. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e vamos adiante. Certo. Então, nós vamos contar agora um pouquinho aqui para o Nélio, como é que está a situação dos trabalhadores da educação no município de Curitiba durante essa proposta do ensino remoto. Todos os trabalhadores da educação, os professores, inspetores, administrativos, enfim, todos os trabalhadores que estão envolvidos ali na escola ou no CMEI, todos eles estão assistindo essas videoaulas, né? Todos eles estão fazendo planilhas, né? Preenchendo planilhas com a aula que assistiram, a atividade que fizeram, enfim. Eles estão fazendo leituras, lendo textos, respondendo questionários, tem alguns que estão tendo que participar de algumas lives, né, tudo isso para a carga horária, né, nesse tempo de trabalho remoto. O que os professores estão reclamando bastante, eles estão um pouco sobrecarregados. Por quê? Porque eles têm que fazer todo esse acompanhamento das videoaulas, preencher as planilhas, fazer leituras, questionários, enfim, mas a maior parte, né, são mães, a maior parte são professoras mesmo que estão em casa com os filhos, né, esses filhos também têm as aulas para assistir, têm as tarefas para fazer. Fora isso, são mães também, né, que estão em casa com os filhos, têm que fazer almoço, enfim, sobrecarrega, né, e tem muitas cobranças aí que elas têm que estar fazendo-se uma carga horária para o CMEI em casa de 8 horas,
8 horas, como trabalham normalmente as do CMEI, 4 horas as professoras, enfim, né? Estou falando mais relacionado aos CMEIs. Então, é difícil sobrecarregar com muitas atividades essas professoras que estão em casa e têm os filhos lá para estar acompanhando também, né? Então, tem uma queixa bastante grande dessas professoras em casa. As professoras estão sendo, de CMEI, pelo menos eu estou tendo bastante procura, estão sendo convocadas aí 2, 3 vezes por semana para estarem nos CMEIs, fazendo portfólios das crianças, né, com as atividades que as crianças apresentam, tá? Tem professoras que estão sendo convocadas para ir para a escola para arrumar armários, fazer limpeza de armários, por conta de estar aparecendo ratos em CMEIs, recebi essas denúncias hoje, tá? Tem professoras que estão, assim, um pouco desavontade de participar de grupos de WhatsApp com os pais, de fazer atividades, né, para as crianças nesse WhatsApp. Eu acho, assim, que se as professoras se sentem à vontade para estar fazendo, mandando um recado para as crianças, alguma atividade, tranquilo, pode fazer. Mas tem professoras que não se sentem à vontade para isso, né? A gente tem passado, né, a orientação que a gente recebeu, inclusive da secretaria, que ninguém é obrigado a estar participando desses grupos de WhatsApp, fazendo essas atividades, é só mesmo se quiserem estar fazendo isso, né? Isso, né, relacionado às professoras de educação infantil. A gente tem também na base do SISMUC os inspetores, as inspetoras e os administrativos. Eles têm sofrido bastante porque eles são convocados semanalmente a estar lá nas escolas, quando tem entrega de atividades ou de kits, eles são convocados mesmo. Eles chegam cedo, né, todos eles, não tem nem uma escala às vezes, para estar entregando esses kits, ou, enfim. E tem uma diferença aí que a gente tem trabalhado com isso entre os inspetores e professores, porque os inspetores administrativos são todos convocados e os professores não são todos, enfim, e a gente acha, assim, que tem uma desigualdade aí que a gente está tentando trabalhar com isso, porque todos são iguais, né, tanto inspetores, administrativos, professores, enfim, todos fazem parte dessa comunidade escolar ali, e a gente está tentando fazer com que essa igualdade aconteça aí nas entregas de kits, por exemplo. Uhum. A gente sabe da importância, né, da entrega desses kits, porque a gente tem, né, na rede, uma comunidade carente, que a gente sabe que tem muitas crianças e famílias que precisam desses kits, então a gente sabe da importância dos kits, mas a gente sabe também que agora a gente está com alerta laranja, né, e a gente tem pedido aí para a prefeitura, para a secretaria, que não esteja fazendo convocações, né, para limpeza de CMEI, para portfólios, para atividades, enfim, nesse alerta laranja, que faça apenas para os kits, que faça um revezamento, para que tenham poucos profissionais lá. E tem também uma dificuldade com EPIs, né, porque a gente foi fazer algumas visitas, semanas atrás, em algumas escolas, no dia da entrega dos kits, e a gente deparou, assim, com os inspetores com a máscara de pano, né, e a diretora, que não está ali diretamente entregando aqueles kits para o pai, com a Chesterfield. Então, a gente não consegue entender o porquê que a diretora tem e as inspetoras não, né, então falta esses EPIs, então acho que é um descaso bem grande da prefeitura, né, com esses profissionais que estão ali na frente, ali né, em frente ali para estar com esses pais entregando esses kits. Tá? Outra coisa que não faz sentido aí para a gente também com relação aos inspetores administrativos é assistir às aulas online, né, porque eles não são professores, enfim, a atividade deles é outra, e a gente insistiu muito com a prefeitura aí para estar fazendo formação para esses profissionais, né, formação também para os professores, né, porque a prefeitura poderia agora estar investindo em formação para os professores, e formação também para esses inspetores administrativos, e não que eles fiquem assistindo aula, fazendo atividades, enfim, que não faz parte nem da função deles, né. Então, com relação à base do SISMUC, é mais ou menos isso. E o magistério, que é a base lá do SISMAC, teve outros problemas aí, né, Lu? Nélio, aquilo que a gente já tinha conversado na nossa reunião preparatória dessa live, a questão, né, do protagonismo aí
desenfreado, vamos dizer assim, da secretaria nessas atividades remotas, né, nas aulas online, porque, infelizmente, a gente vê aí as crianças assistindo às aulas e olhando para a tela e não se identificando com aquele profissional, né, porque não é o professor dela. Principalmente as crianças pequenas, né, então, assim, a dificuldade, e quanto mais o tempo passa, e mais difícil fica, né, e a gente sabe que existe aí uma parcela muito significativa da nossa categoria, muito comprometida com a educação, e que tem feito aquilo que pode, né, de uma forma muito responsável, diante de tudo que está acontecendo, né, e a gente tem visto muitas iniciativas bastante positivas, apesar da Secretaria da Educação aqui do município não acreditar, parece, no potencial grande que tem os nossos profissionais, tanto os profissionais de CMEs como das escolas, porque a gente sabe que a nossa educação aqui tem muito potencial, né? Então, a gente tem muitos problemas de diálogo, de conversar e de sermos ouvidos, né? Tanto, não só o sindicato, mas como os profissionais que têm muito a oferecer, né? Você conhece o trabalho dos profissionais da educação aqui do município, né? Não só os professores, mas os inspetores, os administrativos, todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional, né? Porque ele não é só feito dentro da sala de aula, né? Ele é feito como um todo. Então, a gente acredita que essa live vai ser muito importante para a gente estar aí refletindo um pouco sobre esse tempo e o que é possível fazer, né? E o que é possível a gente estar aí dialogando nesse tempo aí tão difícil para todo mundo. Perfeito. Isso. E é nessa situação, então, Nélio, que a gente queria saber de você, qual que é a sua percepção sobre o ensino à distância para as crianças, o que os profissionais precisam nesse momento. Eu passo a palavra aí para você. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Luciana. Mais uma vez dizer que é muito bom estar participando desses momentos de compartilhamento de ideias, reflexões, percepções que a gente vem tendo. Eu, como formador, tenho conversado com diretoras de CMEs, profissionais também das escolas. Eu, como pai, tenho observado a dinâmica de meus filhos em casa na frente da tela. Tenho também conversado com outros pais, outras mães que são da comunidade municipal, das escolas municipais, para entender também como que tem funcionado, por exemplo, esses momentos da retirada de kits, a entrega das atividades, o acesso ao canal de televisão, né? Nem todo mundo está acessando via canal UHF, né? Nem todo mundo também está conseguindo acessar pela internet através do YouTube. Então, tem uma diversidade de condições que se apresentam nesse Brasil variado, né? Curitiba como também um retrato dessa desigualdade que é brasileira, né? A gente vê cidades no Brasil, capitais brasileiras que têm um índice de exclusão digital que chega a quase 50% ainda, né? 50% dos alunos da rede pública não têm acesso à internet em muitas capitais do Brasil, né? E isso se dá, se a gente levar para alguns bairros de Curitiba, a gente vai ver que também esse número está nessa casa, e às vezes, dependendo do bairro, o número é até maior. Então, há uma diversidade de condições na nossa cidade. As desigualdades são tão grandes que, mesmo dentro do setor público, né, que a gente realmente entende a dificuldade de formatar uma resposta única para esses problemas todos, né? Todo mundo foi pego de supetão, a pandemia chegou, simplesmente, quando viu, né, apesar de alguns avisos que já vinham se repetindo, né, um mês e meio antes, 2 meses antes, a gente já estava sendo alertado, mas demorou para que a gente realmente entendesse o tamanho da encrenca, e agora, com o passar e com o aprofundamento da crise, não só o aprofundamento da crise por questões políticas, daí, né, que a gente já sabe o que é que vem acontecendo com o aprofundamento da crise no Brasil, da crise sanitária, né, mas também com a extensão da crise, né, que aí sim, uma extensão que era prevista, né,
ainda assim, diante dessa situação, a gente está demorando para afirmar um consenso em relação a qual que é a hora certa de voltar, né? Talvez a gente tenha que passar por esse dilema que é próprio da vida, de lidar com a incerteza de quando em quando, né? Fomos arrastados para a incerteza de uma maneira bastante brutal. Lidamos o tempo todo agora com o incerto, especialmente quem está na área da educação, que não teve ainda a oportunidade de alguma flexibilização, que não é possível de fato. E sabemos todos que o setor educacional, que os estudantes, sobretudo as crianças, serão os últimos a voltarem, né? Em função das crianças serem assintomáticas, das crianças terem um grande potencial de transmissão, portanto, né? Demandarem da rede municipal, não só as escolas, mas todo o setor de transporte, né? Todo um movimento que a volta às aulas exige. Então, de fato, estamos diante de um grande desafio que está sendo, as respostas estão sendo construídas a cada semana e não há necessidade, nem é o caso de termos uma resposta definitiva em breve. E sim de acompanhar, entender, testar diferentes possibilidades. Vemos o caso de Curitiba, a Secretaria de Educação fazendo uma série de experiências e tentativas. Eu pude acompanhar no início, mais seguidas, as aulas através do canal no YouTube. Eu acompanhei Educação Infantil, acompanhei o Ensino Fundamental. Mais recentemente, olhei de novo algumas aulas, vi que houve melhoria, que há a novidade, né? Porém, ainda acho que é preciso levar com muito mais, vamos dizer assim, profundidade a visão sobre o que é a educação à distância, a educação através de vídeos, né? E se for para ter essa estratégia como uma possibilidade, como é o que está acontecendo, aproveitar o que há de melhor dentro dessa possibilidade. E aí eu tenho ao mesmo tempo que eu vejo as aulas que estão sendo dadas pela Secretaria com bons olhos, porque vejo profissionais ali envolvidos, as professoras que estão ali fazendo um esforço tremendo, não discuto a qualidade pedagógica do que está sendo apresentado, mas há que se ter em conta que nós estamos com duas questões ali. Os professores que estão trabalhando ali, que não necessariamente eram tutores de educação à distância, profissionais que atuavam na frente da câmera, né? E temos do outro lado crianças, muitas delas habituadas a uma linguagem audiovisual que se distancia demais daquilo que a gente tem visto no contexto das aulas. Não que se diferencie do ponto de vista pedagógico do conteúdo. Nós vemos as aulas e os conteúdos estão ali alinhados às propostas e parâmetros curriculares que a Secretaria já trabalha há muito tempo, ou seja, não tem um problema pedagógico em si, tem um problema didático ali. A linguagem do audiovisual, uma vez se instalando como proposta, ela precisa entrar como linguagem audiovisual. E a gente já tem muita oferta de possibilidades, inclusive no próprio YouTube, onde as crianças estão entrando para assistir às aulas, de como que os youtubers fazem para se comunicar com as crianças. Então a gente precisa enxergar com outros olhos essa ferramenta. Não dá para ter uma aula de 30 minutos, né, tem aulas de 30, 35 minutos ali, né, com uma imagem aberta, por exemplo, em que o professor que está dando aula está lá atrás, em que o quadro é muito aberto, ou seja, se vê muita coisa. É preciso com criança que o profissional que esteja lá dando aula, que ele venha para frente, que ele se aproxime da câmera, ou que a câmera dê um zoom, que tenha uma edição desse material para que haja dinâmica de movimento de câmera, dinâmica de cortes de edição, que faça com que a criança que está do outro lado interaja na linguagem que ela também já está habituada, que é isso, galera! Ei, vocês estão aí?
Que legal, gente, ó, essa aula que é do 4º ano, pessoal, vai ser muito, muito massa. Tô dando um exemplo maluco aqui, né? Mas assim, não tô vendo isso acontecer, e a gente sabe que é isso que funciona. E em Curitiba tem muita gente bacana que pode ajudar a orientar nesse processo. Então eu vejo aulas muito caretas, assim, com todo o respeito à qualidade pedagógica que eu estou vendo lá, por favor. Não é uma crítica aos profissionais que estão trabalhando ali, naqueles vídeos, que o que eu pude ver, assim, vendo aquelas professoras, são maravilhosas. Inclusive, eu comentei esses dias atrás, assistindo aqui em casa com a minha esposa, e falei, gente, essa professora numa sala de aula seria maravilhosa, mas não está funcionando no vídeo, mas não por causa dela, porque precisa ter uma direção, precisa ter uma orientação da produção desses vídeos, né, que vão se valendo da linguagem que hoje as crianças realmente acessam. E aí não é o professor fazer de conta que é o youtuber, fazer de conta que é o ator da novela. Não, é ele fazer o que ele já faz em sala de aula, só que quem está do outro lado filmando aproveita e enquadra aquilo que mais importa. Cadê os olhos da professora ali perto? Cadê a cara dela? As crianças estabelecem muito vínculo, sobretudo os menores, quando a gente vai para as aulas da educação infantil, então isso é muito forte. Elas estabelecem um vínculo aqui, ó. Né? Não que precise ficar só aqui, não. Você tem que mostrar a gestualidade, você pode abrir. Mas isso é uma coisa que a gente precisa sugerir, pelo menos, sugerir que isso deve acontecer, porque o pouco que eu pude observar e conversar com meu sobrinho, que inclusive mora aqui na mesma rua, na frente quase de casa, e ele estuda numa escola municipal, ele comenta isso, assim, eu perguntei para ele a diferença dos vídeos. Ele gosta das aulas, ele assiste às aulas, mas algumas ele comenta, assim, justamente de que ele não consegue ficar até o final, ele está no 5º ano, no caso dele, até mais tranquilo, né, porque os maiores, de fato, conseguem ficar mais tempo diante da tela. Então, assim, há uma reflexão sobre o formato, sobre a forma, não sobre o conteúdo em si, mas sobre a didática, a metodologia que está sendo utilizada da linguagem audiovisual, que eu acho que poderia ser, com todos os recursos que a Secretaria tem, que a Prefeitura tem, poderia estar sendo cada vez melhor lapidada. Vejo que há avanço já, vou dar um exemplo, percebo a participação de artistas da cidade, ainda é pouco, mas vejo que tem artistas entrando para contar história, artistas comentando sobre si, e aí aquilo dispara uma atividade, né? Isso é brilhante, isso é muito bacana. E uma sugestão que eu queria dar para a Secretaria Municipal de Educação é que, assim, faz a ponte com a Fundação Cultural. A Fundação Cultural dispõe de uma série de projetos que estão em andamento e que estão parados, né? Em muitos desses projetos artísticos, nos quais há atores, há músicos, né? Há contadores de história, há dançarinos, né? Há artistas circenses, e também artistas do audiovisual, do cinema. Muitos desses projetos têm interação com a escola, projetos que são da Fundação Cultural, desenvolvidos por produtores, artistas da cidade, que estavam acontecendo e foram interrompidos, e que a própria Fundação Cultural abriu, inclusive, edital para uma readequação dos projetos para o mundo virtual. Ou seja, eu imagino até que a Secretaria já está correndo atrás desses artistas para integrá-los de alguma forma dentro desses processos pedagógicos, como ela já começou a fazer modestamente aí com algumas entradas. Então, isso é uma grande sacada que pode dar um outro peso, um vigor maior para algumas aulas, sobretudo as aulas que envolvem educação infantil e os primeiros anos das séries iniciais ali, mas também até o 5º ano, porque 5º ano são crianças assim, né? Eu, inclusive, tenho feito alguns trabalhos com 7º ano, 6º, 7º ano, é ali no 8º que eu começo a ver uma transição. Até o 7º eles ainda estão muito assim na infância, né? 12 anos, 11 anos, então que dirá os de 4º, 5º, né, os de 1º, 2º, 3º. Ou seja, faço aqui uma crítica ao formato, a um elogio ao conteúdo, e vejo também que isso que vocês trouxeram, Cris e Lu, a importância da formação nesse momento, né? Eu sei que as professoras estão tendo que acompanhar essas mesmas aulas que os alunos estão acompanhando,
Eu entendo que isso tem a ver com retorno, ou seja, a professora poder fazer um aproveitamento desse conteúdo que está sendo disponibilizado. No entanto, é a mais pura verdade o que está sendo dito, que vocês, como sindicato, fazem uma leitura e uma apreensão da realidade que nenhuma secretaria consegue fazer, né, pelo tipo de queixa que vocês conseguem ouvir e capturar da realidade dos profissionais lá. Então, aí está a importância de se fortalecer a ação dos sindicatos, e a rede que circunda o sindicato tem que ser sempre forte, porque a leitura que vocês conseguem fazer, o gestor não consegue. E aí esse diálogo é potente quando ele se estabelece, né? E aí vocês trazem essa questão que é central. A professora, a servidora pública que atua na educação, ela está em casa e ela está com seus filhos. Algumas estão com seus filhos e netos, sobrinhos, né? É preciso cuidar, orientar essas crianças, é preciso também olhar pela casa, ou seja, bom, eu sei bem o que é isso, estando trabalhando em casa aqui, né, e com as crianças circulando e tendo todas as demandas da escola e tal. Assim, não dá para esperar um rendimento, uma eficácia tal qual a gente estava habituado a cobrar no dia a dia da normalidade. Isso é o básico, né? É o básico. Não dá para cobrar isso, não dá para esperar isso. Por outro lado, eu vejo que é fundamental a gente também promover, aproveitando o momento, promover abordagens diferentes com os profissionais. Já que os profissionais precisam assistir algumas aulas, tem que assistir algumas aulas, que não seja uma coisa obrigatória no sentido assim de só me resta isso a fazer, né? Que haja outras formas dele estar preenchendo uma carga horária mínima também, mas que tenha a ver também com a preparação para o retorno, no sentido de uma capacitação eficaz para o que será esse retorno, esse acolhimento das turmas, das famílias, né? Já começamos a entender o tamanho do problema emocional afetivo que nós teremos no resgate dessas crianças, sobretudo as mais vulneráveis. Então é preciso ter debate, reflexão, é preciso promover formação para esses profissionais, para que a gente pense nesse retorno, ainda que ele seja demorado, mas é preciso começar já esse trabalho. Então é preciso equilibrar, o professor ficar com a função de apenas assistir às aulas e passar sua manhã acompanhando as aulas, acho que não é o caso, assim, de ficar nessa repetição de assistir às aulas. É preciso que se diversifique e também que se tolere uma certa abertura para esse momento, em que o profissional não pode estar o tempo todo à disposição com a mesma qualidade que ele estava até então. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui, porque eu falei de professor, falei do pedagógico, e vocês citaram aí os demais servidores que atuam nas escolas, nos CMEs, que são profissionais da educação, que muitas vezes, ainda que não estejam na lida pedagógica curricular, são educadores, atuam como educadores, intervêm no comportamento das crianças, sugerem brincadeiras, interagem no meio de brincadeiras às vezes, contam algumas histórias, né, ouvem as crianças, né, conhecem as crianças de um ponto de vista privilegiado, que não é aquele da sala de aula, ao qual o professor está habituado, em que a criança está na carteira, sentada, delimitada, controlada, razoavelmente ou parcialmente controlada, nem sempre eles estão, ainda bem que eles não estão o tempo todo sob o nosso controle, eles escapam, fazem umas baguncinhas de vez em quando, isso é fundamental, senão nós teríamos um problema sério, se nós conseguíssemos contê-los o tempo todo, né? A professora daria uma aula maravilhosa, mas esses sujeitos desapareceriam, murchariam, se eles não fossem inquietos e bagunceiros de vez em quando, né? Então tá, mas o inspetor, por exemplo, o auxiliar de serviço escolar, assim se chamam os nossos inspetores, são educadores, atuam nos pátios, nos intervalos de recreio, nos intervalos de almoço, recebem as famílias no portão, ficam na hora da saída recebendo os pais, encaminhando as crianças, tem um contato com a criança em momentos muito especiais em que a criança está pulando uma mureta, subindo na tela da grade da cancha, e aquele inspetor vê aquela criança lá em cima e desce aquela criança e conversa com aquela criança no momento de tensão, no momento de preocupação. E são momentos muito especiais.
em que a criança estava vivendo uma aventura, um desafio, um risco muito grande, agora ela vai levar uma bronca, e como é que é isso? Então esses profissionais, eles têm um papel fundamental na vida das crianças. Eu estou colocando isso porque eu queria muito saber, e enquanto eu não saiba, eu quero sugerir que haja, da parte da secretaria nesse momento, pode ser que já esteja havendo, não sei, pode ser que estejam planejando algo nessa direção, mas que haja algo que traga e valorize esses profissionais que trabalham na estrutura, no administrativo, na logística, e que também atuam com as crianças porque o tempo todo estão com elas ali, e que são, de algum modo, educadores de fato, né? Então, o seguinte, acho que a gente podia pensar como que os inspetores, por exemplo, poderiam ser trazidos pelas diretoras, pelas coordenadoras pedagógicas, não trazidos fisicamente, mas trazidos através, talvez, da gravação de um vídeo, algum inspetor que goste, que tenha vontade, não a título de obrigação, mas sim para que haja uma representação da comunidade dos demais funcionários, né? Como é que a fala de um inspetor pode vir, né, representando os colegas, ou vários inspetores, como é que eles podem falar através de uma gravação de áudio que é mandada pelo WhatsApp, que chega até as crianças, ou através de uma gravação de vídeo, né? Então, eu acho que é fundamental, já que estamos com essa questão de tentar, de algum modo, manter um vínculo mínimo com as famílias e com as crianças, na medida em que isso se torne uma proposta, e aí é de cada escola, né, que os inspetores e demais funcionários sejam também, de algum modo, acolhidos e participem desse momento, porque eu vou dizer para vocês, será maravilhoso para uma criança que não vê o inspetor, que joga bola com ela, que prepara a corda, que liga o radinho, que as meninas ficam dançando no recreio, que essa inspetora mande um áudio, né, que ela comunique, como uma coisa assim feita pela escola, com um cuidado, com carinho, para que se estabeleça esse vínculo e ao mesmo tempo haja uma valorização desses profissionais que são muito importantes na vida escolar. Muito bem, falei, tá tudo bem aí? Posso cantar uma canção? Posso? Tá, então eu vou cantarolar uma cantiga aqui, porque eu acho que vale a pena também a gente entrar numa reflexão sobre duas crianças. A criança estudante, que vai para a creche, que vai para o CMEI, que vai para a escola, e a criança que nos habita. Porque essa reflexão sobre a criança que vai para a escola, essa criança que é diversa, plural, e essa reflexão sobre a criança que nos habitam, são suficientes para causar, como dizia o Charlot, uma implosão nas formas como nós pensamos a didática. É por isso que quando eu vejo os vídeos, apesar de ver que tem uma qualidade pedagógica, quando eu vejo os vídeos eu digo, tem que fazer uma coisa que brilhe aos olhos, porque as crianças estão lá do outro lado, são 100 mil crianças, não sei, chutei o número assim, mas umas 80 mil crianças, talvez 50 mil, 60 mil, 200 mil, não sei, né? São 200 escolas, umas 215 escolas municipais e uns 100 e tantos CMEIs, né? Mais. Perdi a conta, eu tinha esses números de cor, mas não sei, em Curitiba não sei mais. Mas é gente pra caramba lá do outro lado. Vale a pena produzir o material, né? Ainda mais com gente boa que está lá trabalhando, professores bacanas. Acho que quem está pensando ali pedagogicamente, fantástico. É preciso, né, diversificar e colocar gás nesses vídeos, assim, para as crianças vibrarem mais, assim, não acho que tá ruim, não é isso, mas assim, dá para ver que dá para capturar melhor essas crianças, porque a gente vai ficar mais tempo nisso, e se voltar agora, por exemplo, vamos voltar em setembro, tá? Volta sob risco de, voltar para casa em novembro, em dezembro. A gente não tem nenhuma evidência de que, por exemplo, janeiro, fevereiro a gente vai estar na escola, gente. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que a gente volte, atravesse novembro, dezembro e janeiro na escola, mas que em fevereiro tenha que voltar de novo. Então não tem como ter certeza, ou seja, é preciso então realmente, se for para a gente explorar a educação à distância, que a gente, primeiro, diminua o tamanho desses vídeos, segundo, aproxime quem está no vídeo,
Terceiro, diversifique quem está no vídeo. Essa ideia de trazer a turma toda que já está envolvida na Fundação Cultural, que já circula escolas contando histórias, vi que isso está acontecendo, isso é muito bacana. Então, tem muita coisa que a gente pode pensar daqui para frente, e eu gosto desses chacoalhões, eu me chacoalho por dentro quando vejo, e eu fico chacoalhando os outros, tá? Vou cantar, pode ser? Sim. Vou cantar uma cantiga da Alice Ruiz e da Sandra Pérez. Fala de infância, olha que bonito isso. Só para ilustrar a nossa conversa, jogar aí um pouco de metáfora, poesia nessa prosa profunda que nós entramos aqui, né? Quando a lua chega de onde mesmo que ela vem, quando a gente nasce, já começa a perguntar quem sou, quem é, onde é que estou. Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar pra onde é que eu vou, qual é, no que é que isso vai dar. Quando a estrela acende, ninguém mais pode apagar. Quando a gente cresce, tem um mundo pra ganhar. Brincar, saltar, dançar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Pois é, gente. Onde é que a gente veio parar, né? Onde é que a gente se meteu? É uma coisa de louco. Até esses dias atrás, a gente olhava aquelas imagens da China, da Coreia, do Japão, as pessoas de máscara, assim, achavam uma coisa muito distante, né? Agora a gente sai, vai fazer compras no mercado, vai a uma farmácia, todo mundo está de máscara. E é possível que a gente tenha, ao receber as crianças na escola, quando isso puder acontecer, que adotar medidas sanitárias que chegam, assim, ao extremo, muitas vezes, de evitar que as crianças se abracem, evitar que as crianças pulem no colo da professora, que a professora beija. Eu não consigo imaginar como é que isso pode acontecer, por exemplo, na educação infantil. Não consigo, eu estou tentando. Teve uma vez aqui em casa que eu parei e falei, eu vou pensar atividades como se não fosse mais possível, numa sala de aula, pegar uma criança pequena no colo. Como se fosse possível não ter mais contato físico. Eu não imaginei nada, não consegui nada assim. Porque com os pequenos, sobretudo com os pequenos, tudo depende do contato físico, da proximidade, do acolhimento, né? Então, a música que eu cantei nos traz, assim, algumas perguntas, né? Quem sou? Quem é? Quem é você? Quem sou eu? Onde é que eu estou? Né? São perguntas que as crianças pequenas se fazem o tempo inteiro, só que não nesse formato racionalizante, assim, né? De uma pergunta estruturada, né? Essa é uma questão que a criança se depara o tempo todo, sobretudo através do outro, quando o outro lhe diz alguma coisa. Olha como é parecido com o pai. Olha como você é forte. Opa, quem sou? Né? Quem sou? Onde estou? Né? Então as crianças pequenas lidam com esse questionamento sem fazer a pergunta da forma racional como eu fiz, estruturada. Né? Mas lidam com esse questionamento o tempo todo, absorvendo essas referências que vão sendo projetadas a partir do convívio, né? E aí tem a segunda pergunta, né, no segundo verso da canção, para onde é que eu vou? Qual é? No que é que isso vai dar? E por fim, no terceiro verso, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Né? Então são questionamentos que vale a pena serem feitos agora,
na conexão que a gente faz com as crianças, na medida em que se torna possível, porém não obrigatório, né, estabelecer contato via WhatsApp, via outras ferramentas, plataformas. Eu sei de escolas em Curitiba que estão conseguindo estabelecer uma rotina semanal de contato com as famílias, em que a professora assume a sua turma, manda alguns materiais, estabelece certos vínculos, às vezes individuais, com algumas crianças. É uma variação muito grande de possibilidades que a gente percebe acontecerem nesse momento, né, de professoras que estão mais engajadas porque podem, nesse momento, gastar o seu tempo na mídia ali, no celular, né, gravando seus vídeos, publicando seus vídeos no YouTube. Tem professoras, muitas professoras com canal no YouTube, muitas escolas com canal no YouTube, né? Então a gente enxerga ali um esforço das escolas que não, primeira coisa, não tem nada que ver com isso, né? De início, a priori, a diretora, a pedagoga e as professoras e toda a equipe ter que pensar nesse formato audiovisual agora, assim, não tem nada que ver com isso. Mas aí elas vão lá e fazem, elas descobrem uma forma, elas aprendem a fazer o canal, elas se dispõem a fazer o que podem ali. E aí a gente tem que entender que algumas podem fazer e outras não podem, não querem, ou não tem como, né? Então, essa tolerância às variações que é fundamental. A gente entender, tanto como pai, como comunidade escolar, né, que cada escola pode se organizar de um modo, e está tentando fazer isso de um modo, né? Seria interessante que a gente pudesse ter um monitoramento, estudos, né? Não sei se hoje há doutorados e mestrados dedicados a esse momento, né? Seria maravilhoso, pesquisas a fundo de como tem sido esse momento, como as escolas têm solucionado esses problemas referentes à pandemia e essas dificuldades todas de comunicação com as famílias, né? Mas a gente sabe, por notícia e por conversa, que tem muita coisa interessante acontecendo. O importante é a gente enxergar nesse momento, essa é uma mensagem que eu gosto de passar, é tentar visualizar que vivemos um processo, dia após dia, em que nada pode ser estabelecido como final, como dado, como solução. É a única forma da gente perceber os caminhos, né, e os melhores caminhos, testando todo dia novidades, buscando ver o que deu errado, ver o que deu certo, né, e entender esse caminhar agora como, na verdade, o velho caminhar da vida, que é sempre marcado por surpresas, novidades, e essa necessidade sempre de buscar uma certa renovação, né? Essa pandemia nos impõe a necessidade de buscar uma certa renovação daquilo que vínhamos fazendo, da forma como vínhamos fazendo, óbvio, né? Somos obrigados a fazer isso o tempo todo em casa, mas também em relação ao trabalho. Assim como os professores estão se reinventando, é fundamental que a gestão se reinvente, que as coordenações se reinventem, que a gestão pública se reinvente na forma também como está lidando com esse momento, né? Eu acho que uma das coisas que a gente às vezes perde de vista é o processo. Ficar muito de olho no resultado, essa preocupação obsessiva com o pedagógico reflete um pouco isso, né? Quando a gente acha que as crianças têm que ficar a manhã toda ou a tarde toda lá assistindo às aulas e que elas vão ficar, elas não vão ficar. Não vão ficar. Então, sabendo disso, é preciso dinamizar e diversificar aquilo que a gente está oferecendo e ter uma tolerância maior às variantes, né? Tem um poema da Helena Collodi que diz assim: perdeu-se em nada, caminhou sozinho, a perseguir um grande sonho louco, e a felicidade era aquele pouco que desprezou no caminho. Mais do que nunca, agora, nesse momento, é do pouco que a gente está falando, é do simples, é conseguir um pouco de conexão, um mínimo de conexão. A gente não tá mais falando de grandes passos. O grande passo hoje é a pequena conexão. É oferecer pouca coisa, mas de qualidade, né?
Não precisa horas de tela, da criança ficar horas nesse momento na frente da tela, assistindo, alguém falando. Né? Por mais importante que tenha sido esses momentos em que as crianças estão, muitas estão de fato assistindo às aulas, né? Muitas não estão. Mas, por mais importante que seja esse momento, é preciso pensar o que é mais importante nesse momento. O pouco, o simples, mas aquilo que é fulminante, aquilo que é preciso, e aquilo que tem profundidade, né? Buscar esse aprimoramento nesse momento. Perdeu-se em nada, caminhou sozinho, a perseguir um grande sonho louco, e a felicidade era aquele pouco que desprezou no caminho. O caminho é o que mais importa nesse momento, é a percepção do passo a passo, e não o foco no ideal de um resultado. Quantas horas vamos atingir? Quantas horas vamos cumprir? Não, agora não. Depois a gente volta a fazer esse modelo, agora não cabe isso, agora é a profundidade, é olhar o que está acontecendo, é ter essa tolerância com o momento que se impõe, é acolher as circunstâncias, é saber respeitar as circunstâncias que estão dadas e que são variadas, né, de acordo com cada contexto, de acordo com cada família, de acordo com cada escola. Lembrei de uma música que acho que ajuda nessa reflexão. Não sei se vocês conhecem um compositor chamado Renato Teixeira. Olha que belezura o que ele canta. Tem a ver com isso, com o caminhar, com os caminhos, com o destino que muitas vezes se impõe, né? Essas condições, né, da vida que se impõe à nossa vontade, muitas vezes, e que a gente tem que surfar a onda que se apresenta, né? Essa onda que veio, eu não queria essa onda, mas agora eu entro com a prancha nela e eu vou nela, porque é o que eu tenho, né? A vida sempre se colocando maior do que a nossa vontade, se impondo a nossa vontade, e a gente tendo que aprender a respeitar isso, né? Claro que mesmo que a onda não tenha sido escolhida por mim, nem por você, a gente, tanto eu quanto você, vai surfar do seu jeito, criando seus movimentos, usando sua técnica, né? Então tem isso, tem uma coisa que é estrutural, que vem, que se impõe, mas nós também não somos vítimas disso apenas. Somos também, mas não apenas. Nós rebolamos em cima da prancha, nós fazemos manobras, nós optamos em nos arriscar ou não nos arriscar tanto, né? Então são escolhas que acontecem no bojo de uma estrutura que se impõe. E olha o que o Renato Teixeira fez dessa ideia nessa poesia, veja que bonito. Os caminhos todos temos, mesmo um dia que passar, o sentido dessa vida é ir em frente, caminhar. O amor é uma flor que nasce em qualquer lugar, e essa flor um dia a gente colhe. O destino rola solto, feito bola de bilhar. O futuro nunca dorme, seu trabalho é te puxar. Você é educador, não lhe custa, é só tentar. A razão é sua, escolha como usar. Não há segredos, não há segredos. Medo de quê? Não me diga qual o drama, que eu não quero nem saber. Quando o sono pega forte, só nos resta adormecer. Se eu me sinto numa boa, posso tudo compreender. O segredo é que não há segredo. Os cavalos galopando, galopam que nem você. E os motores dessa vida são difíceis de entender. A escolha é sempre simples, o difícil é decidir. Tudo é novo no que está por vir. Tudo é novo
no que está por vir. Tudo é novo no que está por vir, não é, minha gente? A gente precisa aprender a acolher primeiro as circunstâncias que se impõem para depois compreendê-las, né? Uma vez acolhidas, a gente passa para o segundo passo, que é compreendê-las. E depois que a gente compreende as circunstâncias que se impõem, a gente interfere nelas. Então, primeiro acolhe, depois entende, depois interfere, ou seja, também tem uma dimensão aí que é a dimensão da luta, da resistência, de um certo protagonismo que não se pode perder de vista, porque também é fácil da gente cair numa coisa assim, né, também, puxa, já que está aí desse jeito, a pandemia, não tem muito o que fazer, agora vamos esperar, uma hora vai passar. Não, eu não vejo com esses olhos uma hora vai passar. Está passando porque sempre passou, a pandemia chega e vai, mas outras coisas virão, né? Então, as dificuldades que agora se intensificaram, elas sempre tiveram aí também. Nós temos problemas do dia a dia. O que é a educação pública nesse Brasil? O que vivemos nós, educadores? O que estamos passando diante do despropósito do último ministro, por exemplo, da educação? Que dor no coração ouvir toda aquela barbárie. Ou seja, desculpe falar disso aqui, talvez não seja o caso, mas é inquietante isso. A gente não consegue tratar de educação sem esbarrar nessa questão. Ou seja, é dramático a situação social, política e econômica do Brasil. A pandemia é dramática também, mas, ou seja, vai passar a pandemia e nós vamos continuar em luta, em trabalho, e o protagonismo de quem está na educação é fundamental para que a gente possa continuar lutando por uma educação que seja muito mais plena e democrática do que ela é, porque, assim, a democracia no Brasil está aí, tem uma resiliência democrática bacana, tem, mas também tem um outro lado, assim, que a democracia é assim, você anda 5 quilômetros aqui, 1 quilômetro ali, ela acaba, você entra na periferia, em alguns lugares, e aí você já não vê mais o cidadão acolhido pelo Estado, o cidadão participante, ou seja, de uma condição de cidadania, né, que é ofertada pelo Estado, inclusive não só pelo Estado, mas também pelas demais comunidades de entorno. Ou seja, há um apartheid social no Brasil de pobres e ricos, que não está só nas condições de desigualdade que o Estado promove, no sentido em que há recurso de sobra em muitos setores, há muito investimento em muitos setores e pouco investimento em outros setores, né? Então há uma desigualdade, e quem captura mais recursos do Estado é sempre o mais rico. Essa é a clássica máxima brasileira, né, da desigualdade. Mas essa desigualdade, ela não está só no que o Estado oferece ou deixa de oferecer, ela está no mundo simbólico da divisão de classes, ricos e pobres. O rico, na sua forma de lidar com o pobre, exclui, no seu hábito diário, da forma como lida com o seu funcionário, com as pessoas que estão na rua passeando. Esse apartheid simbólico, mas também físico, que acontece, porque é geográfico no Brasil também essa divisão, no Brasil e no mundo, né? Então, você vê que há democracia até certo ponto, né? Na medida em que você começa a incluir demais, já certos setores já gritam. Então, assim, eu digo tudo isso para a gente pensar que o desafio continua, apesar da pandemia, e eu direi assim que a pandemia não é o maior desafio da educação brasileira, não é o maior desafio do Brasil. Está virando uma catástrofe, está virando a gente sabe por que está virando, né? Mas, assim, justamente por ter um outro desafio muito maior no Brasil, é que a pandemia, que poderia ser levada de uma forma razoável, não está sendo levada de uma forma razoável por outras questões, que é óbvio, não dará tempo de tratarmos aqui, porque isso exige toda uma análise de dimensão política, que não é o caso desse debate aqui. Mas, assim, eu digo isso para que a gente pense que não dá para jogar na pandemia a razão da tristeza, da dor, do incômodo, da dificuldade. Ela está em outro lugar, tá? Ela está em outro lugar. Pensemos sobre isso, tá? E aí eu quero colocar aqui para vocês que nós já estamos chegando, né,
no nosso time aqui, daqui a pouquinho já estamos completando 1 hora de live. Eu não posso deixar de fazer uma cantoria com os professores que estão nos acompanhando. Tem gente que está esperando, será que o professor Nélio vai cantar uma cantiga para eu mandar para os meus alunos? Eu pensei em umas coisas aqui que eu gostaria de sugerir, aproveitando, né? Não vou perder essa chance. Vocês deixam, meninas? Tá. Tem muita gente esperando por isso, né? Tá bom, eu vou cantar uma, assim, rapidinho, tá? Não, é uma coisa assim para que a gente possa levar para as nossas crianças. Vamos pegar aqui para uma dica assim de uma atividade que possa ser compartilhada aí, as professoras que estão em contato com as crianças, às vezes por live, às vezes por vídeos que mandam no WhatsApp, através, às vezes, das ferramentas aí de armazenamento, né, dos conteúdos. Então os vídeos ficam lá armazenados, a família vai lá e baixa, tem uma série de possibilidades que eu sei que estão acontecendo. Veja sempre a título de sugestão, né? A gente sabe que em muitos casos não é possível fazer esse contato, por questões muitas vezes assim da internet ou da própria comunidade em que se está, em que a adesão é muito baixa em relação ao acesso à internet. Então é só a título mesmo de sugestão, tá? Vamos pensar numa cantiga aqui que eu acho que vale a pena para o pessoal da educação infantil que está aí, ó. É uma brincadeirinha pra você fazer assim no vídeo, ó. Existia um sapinho que os olhinhos faziam assim. Tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum, tchá, pum. Bem para a educação infantil para os pequeninos, né? Os bebês, ou até ali os 3 aninhos de idade, né? Existia um sapinho que o narizinho fazia assim. Tchá, pum, 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 tchá, pum. Existia um sapinho que a boquinha fazia assim. Existia um sapinho que a cabecinha fazia assim. Tchá, 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 tchá. Existia um sapinho que os ombrinhos faziam assim. Tchá, 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 tchá. E assim vai, né? Braços, mãos, bumbum, joelhos, pés. Imagina que divertida a professora mostrando o pé, né? Fazendo com o pé, as crianças adoram, né? E no vídeo funciona, é importante, no vídeo funciona. A gente tem que se autorizar a fazer um pouco esse exercício também. De novo, não a título de obrigação, assim, mas aqueles que se sentem à vontade, meninas da educação infantil, vocês que se sentem à vontade, que vê que vai para o vídeo e brinca. Você sabe fazer isso com seus pequenos. E vai ser um barato para eles poder ver você fazendo isso. Então, brinque mesmo na tela, assim, ó. Veja, não tem formalidade. Veja o que eu estou fazendo aqui. Vocês acham que eu estou sendo um cara muito formal? Você acha que a criança que estivesse me vendo agora, vocês acham que essa criança ia ficar olhando? Será? Será que essa criança ia... Psh, escute. Ai, eu escutei um barulho. Eu não sei bem o que é. Deixa eu ver. Acho que é o cachorro do vizinho que tá latindo aqui, ó, do lado. É um cachorro grande, muito brabo. É um cachorrão. Ele pula em cima do muro. É melhor eu fechar a janela. Deixa eu ir lá. Esperem aqui. Não saiam. Esperem, não saiam. Pronto, tudo resolvido. Imagine se esse cachorro pula. Pirei na batatinha, pirei. Assim, é esse o clima, entendeu? Mas o professor Nélio, ele é todo assim, né? Digamos, gente, eu sou desses timidaço, assim, que se escondia na sala de aula. Eu não tenho isso, assim, entendeu?
Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque quando eu estou na escola com as crianças, eu faço isso com eles, assim como vocês, professoras, fazem. Eu sei que fazem, cada uma a seu modo. Cada uma a seu modo. É essa linguagem que vocês têm, que já está em vocês. Ela pode ir para o vídeo, pode. Claro, se você se sente à vontade, pela madrugada, não vai fazer se você não se sente à vontade de fazer o que você faz com eles, não tem problema, assim, mas eu sei que tem muita gente que consegue fazer, que quer fazer, então se autorize, esse é o momento, assim, o momento pede, né, então se autorize. Eu vou cantar mais uma agora para crianças um pouquinho maiores, tá bom? Que essa era dos bem pequenininhos. É uma cantiga para os maiorzinhos. Essa vocês vão gostar. De que me adianta viver na cidade? Ai, troquei a música. Não era essa, peraí, é assim, ó. Ah, me confundi. Que coisa, hein? Eu sou meio caipira, meio sertanejo, por isso me vem essas músicas sertanejas. É muito mais forte que eu. Mas a música era assim, ó. O Pedro olhou pra lá, o Pedro olhou pra cá, e quando viu o Zé Bochecha, começou a bochechar. Bochecha, 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 bochecha. Já vou cantar de novo para vocês decorarem aí, tá, professorada? Olha só, você pode pegar um instrumento, não precisa ser um violão. Eu tô tocando com violão aqui, mas quando eu tô com as crianças, às vezes não dá para estar com o violão, porque você precisa estar circulando, você precisa estar pegando eles, tá? Então essa para crianças não é bem para os bebezinhos, porque envolve né, educação infantil ainda, até primeiro ano, segundo ano, mas envolve esse domínio. Não só de encher a bochecha, como também o domínio de você controlar o time da coisa, ou seja, você tem que perceber quando é que você faz o bochecha, né? Então, vai lá, você pode pegar um instrumento, né, que você mesmo faz, né, na escola, que você fez na escola, que você vai fazer em casa, né? Ó, né? Tampinha de garrafa, pet. O Pedro olhou pra lá, o Pedro olhou pra cá, e quando viu o Zé Bochecha, começou a bochechar. Bochecha, 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 bochecha. Então veja que essa bochecha aqui, por mais simples que pareça para um adulto, é um desafio para uma criança de 4, de 5 anos, de 6, até no primeiro ano, segundo ano, saber encaixar. Isso aqui é uma festa, né? Porque eles adoram esse tipo de desafio, todo mundo fazer junto. E aí você pega o menino do primeiro ano, quando ele vê que os outros estão fazendo junto e que ele está conseguindo, ele solta aquele sorriso, que ele se sente parte do grupo, ele está conseguindo bater o bochecha bem na hora, assim, né? E aí você vai treinando isso com as crianças, isso quando eles estão em grupo, né? Quando a gente está na escola, mas você vai treinando isso, você vai vendo que eles vão dominando melhor a musicalidade deles, porque eles vão entendendo que tem que esperar para bater. Tem um tempo para bater. E outra coisa, se você vai fazer essa atividade à distância, provocando a sua turminha, os seus alunos, para que quando a gente volte para a escola eles possam mostrar se eles estão fazendo bochecha certo e tal. Então você faz essa interação com eles através do vídeo, ou se não houver interação, se for um vídeo gravado, você faz como se a brincadeira estivesse acontecendo na hora, conversando com eles. Porque não é uma música no sentido da canção, não aí que tá, é uma brincadeira cantada. Veja, vocês conhecem as brincadeiras cantadas, já tiveram formações sobre isso na rede, né? Brincadeira cantada não é canção. A palavra brincadeira vem antes do cantado, é primeiro brincar. O que mais importa é o brincar. E a canção é consequência da necessidade do jogo ali. Ou seja, você vai cantar e você não tem a pretensão de ser aquela cantora cantando o Pedro olhou para lá, o Pedro... Não, você canta como der, como puder, como quiser. Porque cantar, muito antes de ser essa expressão, vamos dizer assim, dos profissionais do canto, cantar é uma atitude humana, cantar nos humaniza, cantar faz parte da língua. Muitas crianças aprendem a cantar antes de falar.
E isso é muito antigo. Então, o cantar, ele está dentro da gente, ele é algo próprio da nossa forma de expressar a linguagem. Então, é esse canto que tem que vir, e não a preocupação com um canto que tem que ser afinado, que tem que ser... Tá? Essa é a dica que eu dou. Então, aproveita, vou cantar mais uma vez, só que agora eu vou variar aqui a ideia, tá? Sempre usando essa coisa do ritmo. E vocês façam isso com seus alunos, inventando novas, digamos assim, novos movimentos, novos formatos para essa brincadeira. Por exemplo, Marina olhou para lá, Marina olhou para cá, e quando viu o Zé Preguiça, começou a espreguiçar. Espreguiça, 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 espreguiça. Ou, por que não? E quando viu o Zé Rebola, começou a rebolar. Rebola, 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 rebola. Então você cria aí movimentos, né? Começou a palmear, palmeia, 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 palmeia. E assim vai, né? Então, essa é uma dica boa aí, intermediária para as crianças do fim da educação infantil, começo do ensino fundamental, pode ser adaptada, muito boa de fazer. E outra dica que eu queria dar aí para crianças maiores, para professores, não sei como é que vocês estão fazendo, se nessa conexão que vocês fazem, cada escola com seus alunos, tal, se vocês estão aproveitando esse universo mágico, maravilhoso, potente literariamente falando, que é o universo das quadrinhas populares e das parlendas. Acho que vale a pena buscar intensificar esse trabalho nesse momento de distância, porque é muito cativante para a criança o trabalho com as quadrinhas, e também muito potente do ponto de vista pedagógico, na medida em que, ao lidar com rimas, ao lidar com a métrica dos versos, né, as crianças têm uma condição melhor de memória, ou seja, de adquirir repertório. Elas decoram muitas frases quando mencionam quadrinhas, quando recitam quadrinhas, né, justamente por causa da rima, por causa da métrica, que é toda ritmada, né? Então, é um trabalho que vale a pena ser feito agora, passando algumas atividades que envolvam as quadrinhas. Eu quero dar alguns exemplos para vocês que eu separei aqui, ó, que acho que vale muito a pena. Olha cada coisa linda para vocês trabalharem, ó. Olha essa quadrinha que eu aprendi quando eu era pequeno. Quando eu era pequenino, sentava no portão. Todo mundo que passava me dava um tostão. Agora que eu cresci, eu sento no portão. Todo mundo que passa me dá um beliscão. Ô, gente sem educação. Veja, duas quadras emendadas, né? A primeira quadra, quando eu era pequenino, sentava no portão. Todo mundo que passava me dava um tostão. 4 linhas. Quadrinha. Rima da segunda com a quarta. Rima da segunda com a quarta, certo? Então, o final da segunda frase rima com o final da quarta frase. É uma quadrinha, cada frase tem 7 sílabas. E eu falei a primeira quadra, a segunda quadra é: agora que eu cresci, sento no portão. Todo mundo que passa me dá um beliscão. E aí arremata com uma quinta linha, né, para finalizar a brincadeira, que é: ô, gente sem educação, né? E eu queria presentear vocês, professores, com 2 quadrinhas que falam de amor e saudade, porque a gente está vivendo um momento de amor e saudade. Todo mundo está com saudade dos seus alunos, os estudantes estão com saudades dos seus professores, né, as colegas de trabalho estão com saudades das colegas. Então é um momento assim, realmente de sentir no peito assim o que é o distanciamento, né? E aí tem 2 quadrinhos que falam disso que eu queria que vocês guardassem, quem sabe até usassem aí nas suas propostas. Veja só, a primeira é assim:
bem infantis elas, assim, bem boas para as crianças, mas que dizem também algo sobre a gente, tá? Vou mandar fazer uma casa com 25 janelas para fechar minha saudade que eu não posso mais com ela. Boa, né? De novo, então. Vou mandar fazer uma casa com 25 janelas para fechar minha saudade que eu não posso mais com ela. Guardou? Maravilha, fica com ela aí então. E vou pegar mais uma aqui, ó, bem curiosa também, ó. Lá para trás daquele morro tem um Fusca sem motor. Faz 1 ano e 7 meses que eu não vejo o meu amor. Fico imaginando a professora largando um áudio no tal WhatsApp da família, dos alunos, ó. Um áudio que ela traz umas quadrinhas assim como essa, e ela pode dizer uma quadrinha desse jeito, as crianças ouvindo do outro lado, que barato, já pensou? A professora dizendo assim, lá para trás daquele morro tem um Fusca sem motor, faz 1 ano e 7 meses que eu não vejo os meus amor, né? Pode até errar aí de propósito o plural do verbo, só para rimar, intensificar a rima, né? Faz 1 ano e 7 meses que eu não vejo os meus amor, que quanta professora diz isso, vocês são os meus amor, né? Eu via isso na escola, eu dizia isso, as crianças são os nossos amores, né? São os nossos amores, né? E a gente está sem os nossos amores nesse momento. Mas a vida é isso, né? Vai e vem. Esses amores retornam daqui a pouco. Aliás, tem uma quadrinha linda que fala disso. A maré que enche e vaza. Deixa a praia descoberta. Vai um amor e vem outro. Nunca vi coisa tão certa. Essa é boa, hein? Guardem. Isso, anotem, ó. A maré que enche e vaza. Deixa a praia descoberta. Vai um amor e vem outro, eu nunca vi coisa tão certa. Boa, né? Legal. E aí, para finalizar um pouco dessas referências das quadrinhas, eu quero contar para vocês uma aqui bem interessante que eu estou bolando aqui, que eu quero... Eu estou estruturando um livreto assim com quadrinhas, vou recitar um pedacinho aqui, que é uma conversa de quando eu era pequeno, né? Que eu cheguei para minha professora assim, né, e falei, professora é aplicada, procura sempre estudar, porque o estudo é uma das formas mais nobres de se trabalhar, mas o brincar também é coisa séria. Basta ver aqui na criança, a gente brinca dedicada, e até parece que não cansa. Aí chega lá para frente, um determinado momento dessa conversa minha com a minha professora, né, eu era criança e tal, aí eu digo assim, querida professora, para ganhares um troféu, diga na ponta da língua, quanta estrela tem no céu? E aí a professora responde, quanta estrela tem no céu é fácil de eu calcular. Se alguma delas cair, é só você perguntar. Aí eu digo assim, não sou de fazer pergunta para estrela que cai no chão. Quero que você me diga quantos pelos tem um cão. Aí ela responde, quantos pelos tem um cão? De longe eu trago somado, uns pretos, outros brancos, uns vermelhos, uns pintados. Professora, faça a conta, para depois me responder. Em 2 léguas de campo, quantos capins deve ter? Quantos capins deve ter? É fácil de eu lhe dizer. Uns verde, outros seco, e outros tantos por nascer. A resposta foi perfeita, mas segure outro rojão, cavando bem lá no fundo. Quantos metros tem o chão? Quantos metros tem o chão? Te digo numa vez só. Mas antes meça a altura de um punhadinho de pó. E aproveite e me comprova se você bem raciocina. E me diga, quantas gotas d'água tem numa piscina? E assim a professora me venceu na pergunta e resposta. Eu tentei pegar ela, mas ela me pegou, né? E eu mostrei aqui um trechinho, né? Então, dessas quadrinhas que eu estou trabalhando aqui e que em breve devem virar mais um material aí para ser publicado. É uma longa história, né? De uma relação entre o aluno e a professora.
tudo rimado e tal. Mas assim, eu trago aqui a evidência das quadrinhas para sensibilizar vocês em relação às possibilidades pedagógicas que a gente tem diante desse material, que são as quadrinhas populares, que aliás vocês devem estar perguntando, tá, mas onde é que eu consigo essas quadrinhas? Gente, essas últimas aqui eu estou fazendo, estou trabalhando, são rimas que eu estou criando em cima de ideias até que são já conhecidas, usadas, às vezes como essas tirinhas, né, essas perguntas assim, de quanta estrela tem no céu, não é uma pergunta que eu inventei, né, mas estou bolando as rimas aqui. Agora vocês podem procurar no Google, né, vocês entram na internet, tem muito material de quadrinha e também de parlenda, porque a parlenda também cumpre com uma função fundamental no disparar da oralidade infantil. A criança adquire repertório de parlenda, repete a parlenda porque a parlenda gruda, né? A parlenda fixa porque ela tem rima, tem ritmo, e ela vai desenvolvendo oralidade, né? Vai desenvolvendo a expressão. E ela memoriza muito, e ela vê a parlenda, ela come com farinha, assim, porque é gostoso dizer a parlenda. Por isso que eu tenho dito, vai trabalhar letramento, enfia a parlenda, enfia a quadrinha, enfia o trava-língua, porque cai muito bem, a criança gosta de escrever aquilo, gosta de ler aquilo, né? Sempre lembrando que tem uma coisa que é fundamental, ao inserir esses conteúdos, vá à altura desses conteúdos, ou seja, são quadrinhas populares da tradição oral infantil que tem centenas de anos, muitas delas. São valiosas, são passadas de boca em boca, cumprem com uma função social que não é de hoje, né? Então, eu sempre digo isso, ao trabalhar com esse conteúdo tradicional, da tradição oral, né, que é cultura popular, que é patrimônio imaterial, né, ao trabalhar com isso, a gente entra num campo, num domínio nobre da cultura, nobre, assim também com as cantigas folclóricas, com as cantigas de roda e tal, né, é um domínio nobre, de extremo refinamento literário, é isso que a gente percebe nessas estruturas literárias que esse universo dos bens, né, da cultura infantil nos apresenta. Então, vá à altura daquilo, prepare uma forma de apresentar aquilo. É uma quadrinha, mas é uma quadrinha que tem lastro histórico, né, que avós e bisavós e tataravós diziam, declamavam, né, que foi usada por muitas gerações. Então, sinta-se parte dessa história e crie algo bacana para introduzir isso. É um conteúdo nobre, eu diria assim. Quadrinhas, parlendas, trava-línguas e cantigas também populares, né? E comece a perceber a cada frase como elas são bem construídas do ponto de vista métrico e do ponto de vista também da metáfora, né? A metáfora que está contida. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos pensar assim, ó. Eu plantei o cravo e a rosa junto na mesma vasilha. O cravo disse para a rosa, isso mesmo que eu queria. Não é o cravo e a rosa que estão conversando. São duas pessoas que se gostam, que queriam se aproximar, que agora estão ali no mesmo lugar, né? Veja a metáfora que está aí contida. Dentro do meu peito tenho 2 escamas de peixe. Uma pede que eu te ame e outra pede que eu te deixe. Não tem escama de peixe aqui. A sabedoria popular usa. A tradição usa essa imagem da escama de peixe para se valer da natureza, né? E tratar de um sentimento humano. Eu estou na dúvida, eu estou dividido, eu estou sangrando por dentro, eu não sei o que fazer. Eu tenho que tomar uma decisão, né? Então as quadrinhas são os haikais brasileiros, né? O haikai é a poesia japonesa clássica, poesia mínima de 3 linhas. A quadrinha é o haikai brasileiro de 4 linhas, e eu aproveito então esse momento de live para sensibilizar a todos que estão aí, para que usem nesse momento essas quadrinhas valiosas. Muito bem, quero terminar cantando. Posso, meninas? Sim, deve. Eba. Ué, larguei o violão. Tá aqui. Nélio, o pessoal está falando aqui para você divulgar o livro, os vídeos que você, o trabalho do Parabolé, para você dar as referências aí. Perfeito. Tenho, deixei anotado na minha sequenciazinha aqui para falar no final. Tá. Vamos falar antes da música, daí eu termino com a música, então, pode ser?
Pode ser, daí nós vamos fazer os agradecimentos. Isso, daí vocês finalizam, claro, vocês aqui encerram, mas aí a minha parte eu termino cantando. Mas antes de cantarolar uma cantiga que vai nessa linha do que nós estávamos conversando, eu gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo a entrarem primeiro no canal Parabolé, que é um canal repleto de conteúdos para crianças, jogos, brincadeiras, filmes, séries audiovisuais para crianças, né? Então é uma baita indicação, professoras, para vocês repassarem para as famílias. São conteúdos educacionais, né, que tem um pé na cultura brasileira muito forte, né, e que tem uma vantagem muito grande em relação à média, vamos dizer, do que se tem no YouTube hoje, que são esses vídeos que prendem a criança por horas. Os vídeos da Parabolé têm, assim, vou aproveitar e fazer a propaganda aqui, né? Os vídeos da Parabolé têm uma vantagem em relação à média dos vídeos do YouTube. Qual é essa vantagem? É que eles fazem com que a criança fique um pouco no vídeo e saia do vídeo. Ah, mas o vídeo é ruim, professor? Não, o vídeo é tão bom que provoca o corpo da criança, ela não se aguenta e vai brincar. Vejam lá, assistam, vocês vão adorar. Os vídeos ensinam as crianças a brincar, provocam a curiosidade e encanto as crianças para esse mundo das brincadeiras tradicionais. Canal Parabolé, tá bom? E aí aproveito também para divulgar aqui o canal Nélio Sprea, que é o meu canal recém-criado, que eu estou começando a colocar vídeos lá. Tá entrando na semana que vem uma série para educação infantil imperdível, uma série de atividades que eu já gravei os vídeos, agora estou finalizando eles para poder colocar lá, tá? Então eu vou colocar de um em um assim que eu vou editando, né? Porque tem que às vezes corrigir um pedacinho, outro ali, e eu vou soltando eles lá. Então, semana que vem provavelmente já solto 2. É uma série imperdível para educação infantil, acompanhem lá no canal Nélio Sprea, tá bom? E os livros que vocês, os meus livros que eu escrevi, eles estão disponíveis na loja da Parabolé. Vocês entram lá no site da Parabolé, parabolé/loja, né? Ou vocês entram mesmo no site www.parabolé.com.br, vocês já avistam a entrada da lojinha ali, e ali vocês adquirem esses materiais que eu já publiquei, tá bom? Uau! Muito bom, adorei essa live, sabe? Sabe por quê? Tá tão bonito esse negócio de infância escrito aqui em cima, eu pelo menos aqui tô vendo em cima da minha cabeça uma infância, live, meu nome, tão chique esses sindicatos aí de Curitiba, hein? Fazem tudo muito profissional, e fiquei muito satisfeito de ter podido contar com essas duas figuras, a Cris e a Lu, abrindo essa live, a conversa que nós tivemos antes, super fundamental para inspirar essa prosa que eu conduzi aqui, e aí eu quero encerrar então com uma cantiga conhecida de todo mundo, mas que eu vou introduzir aqui uns versinhos novos, tá bom? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim miúdo que nasceu no campo perfumando tudo. Alecrim, alecrim miúdo que nasceu no campo perfumando tudo. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim aos molhos, por favor. Alecrim aos molhos, por causa de ti chorarão meus olhos. Essa rima é nova, quase que eu esqueço, olha lá. Alecrim, alecrim aos molhos, por causa de ti chorarão meus olhos. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor
que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Mais uma rima diferente, dessas que a gente não conhece ainda. Alecrim, alecrim aos feixes, por favor não deixes de gostar de mim. Alecrim, alecrim aos feixes, por favor não deixes de gostar de mim. Foi meu amor, Eu vou entrar agora ao vivo, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E agora, para fechar, uma brincadeira bem lúdica essa, tá? Para vocês cantarem com as crianças. Olha lá. Amendoim, amendoim torrado, feito em pacotinhos para os namorados. Amendoim, amendoim torrado, feito em pacotinhos para os namorados. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o amendoim. Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o amendoim. Obrigado, valeu Sismuc, valeu Sismac, adorei poder participar desse trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo, de debate, de reflexão, de orientação para esse momento tão difícil, mas tão significativo que o setor da educação está passando. Obrigado, meninas, conte sempre comigo, um grande beijo, valeu! Valeu. Obrigada, Nélio. Realmente muito boa a live. Eu até sou professora de educação infantil, estava até me vendo dentro da sala, eu sei que a gente tem excelentes professoras de educação infantil, muito criativas, em músicas, atividades, brincadeiras, enfim, pena mesmo que são tão desvalorizadas aí pela Prefeitura de Curitiba, né? Com um salário congelado, plano de carreira congelado, né? Às vezes até desanima um pouco, né? O que impulsiona mesmo é o amor mesmo pelas crianças, pela profissão, porque se fosse pelo salário, pela carreira, eu acho que é bem difícil. Tá, mas eu só quero aproveitar aqui esse momento agora para convocar os servidores e as servidoras de Curitiba para um ato virtual que nós vamos fazer segunda-feira, dia 29, que vai ser quando vai ser votado o aumento da alíquota do IPMC de 12,5%, que é o que a gente paga hoje, para 14%. É, assim, realmente uma vergonha que o nosso desprefeito aí, Rafael Greca, tenta aproveitar de uma situação de calamidade pública que a gente está vivendo agora para avançar aí nos ataques aos direitos dos servidores. Enquanto os servidores estão aí, né, lutando para salvar as vidas, na linha de frente aí do combate a essa pandemia, a prefeitura segue aí atacando os direitos aos trabalhadores. E esses ataques não são só aqui em Curitiba, não, tá? Em Araucária, os servidores também estão na luta aí contra um ataque ao Fundo da Previdência. Por isso, nós não podemos aceitar aí mais essa redução salarial. A gente precisa mostrar ao nosso desprefeito, Rafael Greca, que mesmo durante a pandemia, nós seguimos firmes. Para participar desse ato, vamos mostrar para ele o nosso repúdio durante a votação que vai ter na Câmara, uma votação online na Câmara, segunda-feira. Vamos fazer aí a nossa pressão para que esse projeto não seja aprovado. Tá? Você pode conferir mais detalhes aí sobre esse ato virtual no site e na página do Facebook dos sindicatos, do Sismuc e do Sismac. Queria falar um pouquinho também agora sobre o nosso canal Fala Servidor, que você pode estar fazendo, você servidor, suas denúncias no nosso canal. É um canal que ele garante um sigilo, que a gente tem feito várias denúncias no nosso site, no Face, várias denúncias que chegam para a gente nesse canal do Fala Servidor. Tá? Ele é um canal aí para a gente poder denunciar, tá? Acho que vai aparecer o número do nosso canal do WhatsApp na tela, tá? E você, servidor, se você souber de algum caso aí de servidor com coronavírus que tenha sido negligenciado pela prefeitura,
denuncie aqui no sindicato, tá bom? Acho que a Lu pode falar um pouquinho agora também. Então, agora a minha parte aqui é agradecer ao Nélio, né, por esse momento tão especial, por essa reflexão. Eu sei que muitos aqui, como eu, se transportaram aí para um tempo passado, aí eu fui lá para 2004, né, quando a minha filha lá cantava essas músicas, e enquanto isso ainda toca o coração da gente, mesmo a gente adulto, né, a gente continua com essa criança aí dentro da gente, porque de outra forma a gente não consegue interagir com as crianças, né, se a gente não buscar essa criança dentro da gente. E a gente vive nessa contradição, porque ao mesmo tempo que a gente busca essa garra para trabalhar, essa dedicação, essa responsabilidade, esse amor pela nossa profissão, a gente tem esses ataques, né? E a gente não pode deixar de ver as coisas, porque às vezes as pessoas gostam, infelizmente, de romantizar a educação, né? E não ver aquilo que tem que ser visto. Eu acredito, né, no poder da educação, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no projeto, mas eu tenho que ver aquilo e apontar aquilo que precisa ser melhorado, né? Eu não posso romantizar aquilo que não é bom. Então, o fato de você reconhecer aquilo que precisa ser melhorado não quer dizer que você não acredita. Pelo contrário, você acredita tanto que pode ser melhor ainda, né? E é esse contraponto que a gente faz. Então, a gente está sempre aí batalhando para ver o lado dos profissionais, né? Porque eles também têm direitos. A gente reconhece, né, que a criança tem os direitos, que as famílias têm os direitos, mas os profissionais também têm os seus direitos e eles precisam ser resguardados, porque se não tiver os profissionais atuando, né, com dedicação, com responsabilidade, com ânimo e perseverança, também a educação, ela, né, também vai perecer, vai ter dificuldades da mesma forma, né? Se as crianças sofrerem, os profissionais também sofrerem, todo mundo vai sair perdendo, né? Então a gente precisa aí de um sistema, né? De uma rede. Todos são importantes nesse processo, né? E o nosso papel aqui é trazer essa importância dos profissionais e estar lutando para que essa qualidade do trabalho ela seja cada vez mais reconhecida e cada vez mais preservada e ampliada, porque a gente precisa, né, do que os profissionais tenham qualidade no seu trabalho, não só na educação, mas em todas as áreas do serviço público da capital de Curitiba, né? Então, passar essa imagem de que sempre está tudo muito bom, que os problemas estão sendo resolvidos, a gente sabe que na prática do nosso trabalho, que está no dia a dia com a população de Curitiba, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, infelizmente, a Secretaria também tem usado essas aulas online, a gente tem recebido muitas críticas vindo da nossa base, usando essas aulas online como propaganda política, né, como marketing dessa gestão. Então, a gente não tem como não fazer esses apontamentos e ver e fazer essas críticas também. Então, é muito fácil você trazer uma coisa na televisão, mas que na prática a gente sabe que isso é uma realidade para poucos em Curitiba, né? O acesso aos serviços públicos de qualidade não é para todos. E a gente luta aqui no SISMAC e no SISMUC para que ele seja para todos. Todos têm os mesmos direitos, né? Não só quem está nas regiões mais centrais terem os melhores acessos, mas aqueles que estão nas periferias terem os acessos também de tão boa qualidade quanto os que estão mais nas regiões mais privilegiadas, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso que você falou é muito importante, essas reflexões que você fez no começo, e todo esse encantamento que você trouxe para a gente, né? Essa leveza nesse momento tão difícil, a gente viu aqui nos comentários, e foi muito bom. A gente só tem que agradecer por esses momentos tão únicos, vamos dizer assim.
É isso, agradecer mesmo ao Nélio, muito obrigada, foi excelente, adoramos. E a gente vai encerrando a live, tá? Essa foi mais uma live dos sindicatos, do SISMUC e do SISMAC, para promover aí o debate e para que a gente possa estar se aproximando aí de você, servidor, servidora. Agradecemos, então, a todos vocês que nos acompanharam. Cris, e vamos Diga. falar da live da semana que vem, né? Live da semana que vem, nós vamos tratar o tema de racismo e desigualdades. Nós vamos estar com o professor Josafá, da Universidade Federal do Paraná, e com a professora Maria Patrícia, professora de Educação Infantil da base do SISMUC. Nós vamos estar debatendo aí racismo e desigualdades em tempos de pandemia. São todos convidados. Assunto importante, debate importante nesse momento aí. E como o Nery falou, né, não é só agora, né, isso é um tema que a gente está sempre debatendo, mas esse momento agora está nos oportunizando aí conversar mais de perto. De longe e de perto. Certo. Legal, obrigado, meninas. Prazerzão, viu? De nada. Prazer foi nosso. E lembrando aí os servidores, então, da importância aí de estar fazendo as suas denúncias, tá? Para que a gente possa seguir firmes aí na nossa luta conjunta aí para o enfrentamento do coronavírus. Boa noite a todos. Firmes? Boa noite, firmes. Beijo. Beijo, Boa né? noite. Beijo.